Boa tarde, nono ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática do preparatório, onde hoje nós iremos rever o conteúdo de possibilidades e probabilidade, a chance de um evento simples acontecer, tá certo? Então, lá na semana passada, eu havia falado para vocês que hoje nós iríamos estudar os ângulos formados por retas paralelas sendo cortada por uma reta transversal, tá certo? Porém, nossa ficha de hoje é referente, tá certo, à probabilidade. Então, eu senti essa necessidade de rever com vocês esse conteúdo hoje, tá certo? Então, na próxima semana, eu vou ver com vocês os ângulos formados por retas paralelas sendo cortada por uma reta transversal, ok? Então, vamos lá dar início à nossa aula de hoje? Então, como nós vimos na semana passada, a probabilidade é o estudo sobre experimentos que, mesmo realizados em condições bastante parecidas, elas apresentam resultados que não são possíveis de prever. Por exemplo, se eu lançar uma moeda várias vezes, ali eu vou obter resultados diferentes, tá certo? Não tem como prever se a face voltada para cima será cara ou coroa, não é verdade? Então, a probabilidade ela associa, tá certo, números às chances de determinado resultado acontecer, de modo que quanto maior esse número, maior a chance desse resultado acontecer, tá certo? Então, a palavra probabilidade, ela deriva do latim probare, que quer dizer o quê? Provar ou testar. Informalmente, provável é uma das muitas palavras utilizadas para eventos incertos ou conhecidos, sendo também substituída por algumas palavras como sorte, risco, azar, incerteza, duvidoso, dependendo do contexto. Então, vejam só, calcular a probabilidade é calcular as chances de algo vir a acontecer. Então, para calcularmos a probabilidade de algo vir a acontecer, nós temos que saber, primeiramente, qual é o número de elementos de um evento, que é aquilo que eu quero que aconteça, e qual é o número de elementos do espaço amostral, que são todos os resultados possíveis de um experimento, tá certo? Então, primeiramente, vamos rever aí o conceito de espaço amostral. Então, consideremos uma experiência onde, para ocorrer N resultados possíveis, cada um dos N resultados possíveis será chamado de ponto amostral. E o conjunto S de todos os resultados possíveis, ou seja, o conjunto S de todos os pontos amostrais, será chamado de espaço amostral da experiência. Então, vejam só, espaço amostral são todos os resultados possíveis de um experimento. E cada elemento desse espaço amostral é o que nós chamamos de ponto amostral, tá certo? Então, por exemplo, quando se lança uma moeda, quem será o espaço amostral? Quais são todos os resultados possíveis no lançamento de uma moeda? Cara ou coroa. Então, cara e coroa formam o quê? O espaço amostral. Onde cara isolado ou coroa isolado formam o quê? O ponto amostral. Cada elemento do espaço amostral é o que nós chamamos de ponto amostral, tá certo? E ao conjunto desses pontos amostrais é o que nós chamamos de espaço amostral, tá certo? Então, vejam que no lançamento de uma moeda, os resultados possíveis são cara ou coroa. Então, aí o número de elementos desse espaço amostral é igual a 2, tá certo? Temos aqui mais outro exemplo, no lançamento de um dado. Existem 6 resultados possíveis. Quem são esses resultados? São as faces voltadas para cima de 1 a 6. Então, o conjunto de todos esses números é o que nós chamamos de espaço amostral. E cada elemento desse conjunto é o que nós chamamos de ponto amostral, tá certo? Então, lembre-se que espaço amostral nada mais é, tá certo, do que todos os resultados possíveis de um experimento, ok? Vejam que nesse caso aqui, nesse espaço amostral, o número de elementos é igual a 6, porque aqui eu tenho 6 resultados possíveis, ok? Vamos ver agora o que é evento. Chama-se evento qualquer subconjunto A do espaço amostral S. Então, evento é aquilo que eu quero que aconteça. Então, o conjunto que será formado por aquilo que eu quero que aconteça, tá certo? Ele é chamado de um subconjunto. Subconjunto, normalmente, nós chamamos de conjunto A ou conjunto B, certo? Ele será um subconjunto do espaço amostral. O espaço amostral que normalmente chamamos ele pela letra S. Então, imagine aqui que eu tenho esse conjunto
todos esses elementos que compõem esse conjunto, tá certo? É o que nós chamamos de espaço amostral, tá certo? Cada elemento desse conjunto é o ponto amostral. Sendo, se eu escolho aqui aleatoriamente, tá certo? Esse conjunto aqui, ó, chamei de conjunto A. Esse conjunto A, ele pertence a esse conjunto S, tá certo? Então, esse conjunto A que será formado será um subconjunto, que é aquilo que eu quero que aconteça. Então, A, ele está contido em S, ou seja, o evento, ele tem que estar contido no espaço amostral, tá certo? Então, aqui, continuação, temos assim, no lançamento de um dado, o evento número ímpar é. Então, vejam só, no lançamento de um dado, quem é o espaço amostral? São os números de 1 a 6, não é verdade? Agora, quem são os números ímpares desse espaço amostral? São os números 1, 3 e 5. E esses números, eles pertencem ao espaço amostral, que é do lançamento de um dado, não é verdade? Então, aqui, esse conjunto A, ele é o evento, que é aquilo que eu quero que aconteça. É que no lançamento desse dado, caiam as faces voltadas para cima, sendo números ímpares, tá certo? Então, quem são os números ímpares de um dado? 1, 3 e 5, tá certo? Então, A está contido em S, porque vocês podem perceber que esse conjunto A, formado pelos elementos 1, 3 e 5, ele está aqui dentro desse conjunto do espaço amostral, porque o S é o espaço amostral, que são todos os resultados possíveis no lançamento de um dado, tá certo? Então, aqui nós temos o que é um evento impossível e vamos ver também o que é um evento certo, tá certo? Então, evento impossível. O conjunto vazio também é um subconjunto de S, lembrando que S é o espaço amostral, portanto, também é um evento. O conjunto vazio é chamado evento impossível, pois nunca ocorre. Por exemplo, sair o número 7 no lançamento de um dado é um evento impossível, não é verdade? Nós temos aqui que no lançamento de um dado, todos os resultados possíveis são as faces voltadas para cima de 1 a 6, não é verdade? Então, aqui eu tenho o meu espaço amostral, que são todos os resultados possíveis. Mas, dentro desse conjunto do espaço amostral, por acaso eu tenho algum número, tá certo? 7, porque aqui tem dizendo sair o número 7. Eu tenho o número 7 nesse conjunto? Não. Então, aqui o meu evento ele será vazio, tá certo? Porque nós vimos que o evento ele tem que partir de quem? Do espaço amostral. Então, aqui o conjunto A será vazio. Eu posso representar dessa forma ou dessa outra forma aqui, tá certo? Então, aqui nós temos um evento impossível, porque no lançamento de um dado será impossível sair o número 7, porque só vai até o número 6, tá certo? Um exemplo simples que eu poderia dizer para vocês seria o seguinte: dentro de uma urna eu tenho 4 bolas pretas e 3 bolas azuis. Então, qual seria a probabilidade nesse sorteio sair bolas vermelhas? Por acaso, dentro dessa urna, eu falei que tinha bolas vermelhas? Não. Então, nesse caso aí, o evento seria impossível, tá certo? Esse conjunto ele seria vazio, tá bom? E nós temos aí o evento certo. Então, o conjunto S, que é o conjunto do espaço amostral, é subconjunto de si próprio. Portanto, S também é um evento. S é chamado de evento certo, pois sempre acontece. Então, se eu digo assim, sair o número 1 a 6 no lançamento de um dado é um evento certo. Então, evento certo é quando todas as chances para um elemento, tá certo, de um espaço amostral, será igual para todos os outros elementos. Como assim? Vejam que no lançamento de um dado, quem são as faces? São as faces 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, quando ele diz aqui, sair o número 1 a 6, então são todos os resultados possíveis. Na verdade, então aqui, o evento que eu irei montar será igual ao espaço amostral. Então, aqui nós temos um evento certo. O mesmo poderia ser se eu dissesse assim, dentro de uma urna eu tenho 5 bolas brancas. Qual seria a probabilidade em um sorteio de sair bolas brancas? Todas as possibilidades, porque aí nesse caso, o espaço amostral, que é formado por 5 bolas brancas, tá certo? O evento também seria formado pelas 5 bolas brancas. Então, nesse caso aí, nós temos um evento certo, ok? Então, vamos agora rever, tá certo, a montagem da probabilidade de um evento. Então, sabemos que para calcular a probabilidade, nós iremos calcular através dessa fórmula aqui. Probabilidade do evento A acontecer será igual à razão entre o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral, tá certo? Então, aqui P de A é igual a N de A sobre N de S, tá certo? Então, P de A é a probabilidade de ocorrer o evento A, N de A é o número de elementos do evento A e N
de S é o número de elementos do evento S, tá certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos que diz o seguinte: no lançamento de um dado, onde S, tá certo? Quem é S? S é o espaço amostral. Então, sabemos que no lançamento de um dado, o espaço amostral será os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, determine a probabilidade de ocorrer. Letra A. Aí aqui nós temos o A, que é para ser formado o conjunto A, que será o evento, um número primo. Então, o que são números primos? São números que possuem apenas dois divisores, que é o número 1 e o próprio número. Então, dentro desse conjunto aqui do espaço amostral, quem são os números primos? 1 é primo? Não. O 1 é o único número que nem é primo e nem é composto, porque quando o número não é primo, ele é composto, tá certo? Então, o 1 ele é o único número que nem é primo e nem é composto. O número 2, ele é um número primo? Sim, porque só possui dois divisores, que é o número 1 e o próprio número 2. O número 3 também é um número primo? Sim, tá certo? Porque só possui dois divisores, que é o número 1 e o número 3. O número 4 é um número primo? Não, porque o 4 vai possuir o quê? Três divisores, vai possuir, no caso, 1, 2 e 4. Se possui mais de dois divisores, ele é um número composto, tá certo? O número 5, ele é um número primo, porque só possui dois divisores, que é o número 1 e o número 5. E o número 6, ele é um número composto também, porque terá mais de dois divisores, que no caso seria 1, 2, 3 e 6, tá certo? Outra coisa, o único número primo que nós temos que é par é o número 2. Então, já poderíamos ter descartado o 4 e o 6, tá certo? Lembrando que quando eu falo que o único número primo par é o 2, tá certo? Não significa dizer que todos os outros números que sejam ímpares serão números primos, não, tá certo? Alguns números que são ímpares são números primos, tá certo? Porque para ser números primos, eles têm que ter o quê? Tem que ter dois divisores, que é o número 1 e o próprio número, tá certo? Porque se vocês observarem, o número 9, ele é um número ímpar, mas ele não é um número primo, porque o número 9 possui mais de dois divisores, que seriam os números 1, 3 e 9, tá certo? Então, alguns números ímpares que são números primos, ok? Então, aqui eu montei o meu evento A, então são eles 2, 3 e 5. Então, são os números primos retirados de S, que é o espaço amostral. Então, vamos agora contar o número de elementos, tanto do evento quanto do espaço amostral. Então, aqui o número de elementos do evento A. Vejam que eu tenho aqui 3 elementos, tá certo? É o número de elementos do evento A. E N de S é o número de elementos do espaço amostral. Eu tenho aqui 6 elementos, tá certo? Então, para calcular essa probabilidade, será a razão entre o número de elementos do evento, que é igual a 3, sobre o número de elementos do espaço amostral, que é igual a 6. Então, eu falei para vocês lá na semana passada que o resultado de uma probabilidade, ela pode ser dada através de uma razão, de um número decimal ou através de uma porcentagem. Vai depender muito de como a questão ela esteja pedindo, tá certo? Até pelas alternativas você tira essa conclusão. Então, aqui, 3 está para 6. Se fosse em forma de razão, tá certo? Eu teria que simplificar aqui, ó, os dois termos por 3, tá certo? Porque quando é dado em forma de razão, ela tem que estar irredutível, tem que estar simplificada. Então, aqui, iria simplificar por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2, tá certo? Então, aí a razão que iria ficar era 1 está para 2, ok? Lembrando que simplificar é encontrar o número máximo que dê para dividir os dois termos ao mesmo tempo. Para transformar para o número decimal, basta dividir, tá certo? O antecedente pelo consequente. 3 dividido por 6 é igual a 0,5. E para transformar esse número decimal para uma porcentagem, basta multiplicar por 100, tá certo? Então, aqui como eu tenho uma casa decimal, lembrando que o número decimal é aquele número que tem vírgula, como eu tenho aqui uma casa decimal, apenas um algarismo depois da vírgula, então eu iria acrescentar um zero para ficar com 2 algarismos depois da vírgula e multiplicaria por 100. Então, a vírgula iria se deslocar para a direita 2 unidades, ficando igual a 50%, tá certo? Agora, nós temos aqui um exemplo B. Vou montar aqui o evento B, que é um número múltiplo de 3, ainda é continuação, tá certo? Então, aqui eu tenho o espaço amostral, que é constituído por esses elementos, de 1 a 6, sendo que agora, dentro desse conjunto do espaço amostral, eu quero saber quem são os múltiplos de 3. Quando eu digo múltiplos de 3, são os números divisíveis por 3, tá certo? Então, aqui, lembrando que divisíveis, trata-se de uma divisão exata.
Então, aqui eu montei esse conjunto B, que será o evento, será formado pelos elementos 3 e 6, porque apenas os elementos 3 e 6 serão divisíveis por 3, tá certo? Então, percebam que o número de elementos desse evento B é igual a 2. Eu tenho apenas 2 elementos nesse conjunto. E o número de elementos, tá certo, do meu espaço amostral é igual a 6, porque aqui eu tenho 6 elementos. Logo, para se montar essa probabilidade, a probabilidade do evento acontecer será a razão entre o número de elementos do evento, que é igual a 2, e o número de elementos do espaço amostral, que é igual a 6. Aqui eu poderia ter simplificado os dois termos por 2, tá certo? Então, simplificando os dois termos por 2, ficaria 1 está para 3, porque 2 dividido por 2, 1, 6 dividido por 2, 3, certo? Para transformar para o número decimal, bastava efetuar a divisão. 2 dividido por 6 daria uma dízima periódica, um número decimal infinito e periódico, certo? Então, aqui eu coloquei apenas alguns algarismos, coloquei reticência para saber que esse número ele é infinito, tá certo? Então, aqui eu tenho a representação decimal. Para transformar para uma porcentagem, teria que multiplicar por 100, tá certo? Então, a vírgula iria se deslocar 2 casas para a direita, tá certo? Ficando 33,3%, tá bom? E aqui nós temos mais outros exemplos, tá certo? Referente ainda à probabilidade. Tem assim, ao jogar um dado, qual a probabilidade de obtermos um número par voltado para cima? Sabemos que no lançamento de um dado, todos os resultados possíveis, que será o conjunto do espaço amostral, serão os elementos de 1 a 6. Como eu coloquei aqui, conjunto S, que é o espaço amostral, são os elementos de 1 a 6, certo? Como aí a questão está pedindo de obter um número par, então dentro desse conjunto do espaço amostral, quem são os números pares? Então, eu vou montar um evento que é aquilo que eu quero que aconteça. Chamei esse evento de A. Então, quem são os números pares desse conjunto? 2, 4 e 6. Daí, para vocês montarem a probabilidade, seria a razão entre o número de elementos do evento, que é aquilo que eu quero que aconteça. Eu tenho 3 elementos, certo? Está para o número de elementos do espaço amostral. Eu tenho 6 elementos no espaço amostral, certo? Então, aqui, vocês poderiam ter simplificado, se fosse o resultado na forma de razão, mas transformando para número decimal, eu iria dividir 3 dividido por 6, que seria igual a 0,5. Para transformar para uma porcentagem, bastava acrescentar um zero, tá certo? Nessa casa decimal. Então, multiplicando por 100, ficaria igual a 50%, certo? A mesma chance seria se fosse obter um número ímpar, também seria de 50%, tá bom? Então, agora eu tenho assim, uma urna contém 6 bolas idênticas, mas com cores diferentes. 2 bolas rosas, 3 bolas vermelhas e uma preta. Retira-se ao acaso uma bola. Qual a probabilidade de a bola retirada ser rosa? Primeiramente, temos que montar o quê? O espaço amostral, certo? O espaço amostral serão o quê? As 6 bolas. Como essas bolas elas são idênticas, mas com cores diferentes, então eu representei, tá certo, as cores dessas bolas pelas suas iniciais. Então, como eu tenho 2 bolas rosas, então eu coloquei aqui RR, certo? Como eu tenho 3 bolas vermelhas, então eu coloquei VVV e uma preta P, certo? Então, montei aqui o espaço amostral, que é constituído por 6 bolas. Agora, eu quero saber quem será o evento. O evento é aquilo que eu quero que aconteça. Eu quero que, nesse caso, a bola retirada seja rosa. Então, dentro desse conjunto do espaço amostral, quantas bolas rosas eu tenho? Tenho 2 bolas rosas, certo? Então, já montei aqui o meu espaço amostral. A probabilidade desse evento acontecer será a razão entre o número de elementos do evento, que nesse caso eu tenho 2 elementos no meu evento, sobre o número de elementos do espaço amostral. Eu tenho 6 bolas, tá certo? Então, aqui ficou 2 está para 6, ok? Então, vocês aí poderiam ter simplificado os dois termos por 2, se fosse o resultado na forma de razão. Então, ficaria 1 está para 3. Dividindo aí, tá certo? Para transformar para o número decimal, então 2 dividido por 6 seria uma dízima periódica, certo? Um número decimal infinito e periódico. Eu coloquei aqui todos esses algarismos, mas bastava vocês colocarem até 3, tá certo? Então, aí transformou aí para um número decimal. Para transformar para uma porcentagem, teria que multiplicar esse número por 100, fazendo com que a vírgula se desloque para a direita 2 unidades, já que eu tenho aqui 2 zeros. Então, ficaria o quê? 33,3%, tá certo? Temos aqui mais outro exemplo que diz o seguinte:
4 moedas são lançadas ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade de as 4 moedas caírem com a mesma face para cima? Então, sabemos que no lançamento de uma única moeda, os resultados possíveis são caírem cara ou coroa. Como existem 4 moedas, para cada uma dessas moedas irão existir 2 possibilidades, cara ou coroa. Então, para saber o número, tá certo? De elementos que terá esse espaço amostral, basta multiplicar o 12 4 vezes, já que são 4 moedas e para cada moeda existem 2 possibilidades. Então, aqui 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2 é igual a 16, tá certo? Então, aqui vamos montar a probabilidade, que será justamente a razão entre o número de elementos que eu quero, tá certo? Sobre o número de elementos do espaço amostral. Esse número de elementos que eu quero é o que nós chamamos de evento, tá certo? Então, vejam que esse evento, ele será constituído, tá certo, por 2 elementos. Por quê? A questão diz que qual é a probabilidade de as 4 moedas caírem com a mesma face para cima. Então, as faces podem ser ou tudo cara ou tudo coroa. Então, existem aí, tá certo? 2 chances, tá bom? Então, são 2 chances de quanto? De 16. Então, aqui 12 está para 16. Se fosse na forma de razão, bastava efetuar aqui a simplificação. Dividir os 2 termos por 2, onde 2 dividido por 2 seria igual a 1. 16 dividido por 2 seria igual a 8, tá certo? Então, ficaria 1 está para 8. Transformando para um número decimal, bastava dividir 2 por 16, como eu fiz aqui. 2 dividido por 16, tá certo? Como 2 não dá para dividir por 16, eu acrescentei o 0 aqui no dividendo e o 0, no quociente. 20 dividido por 16, 1. 1 vezes 16, 16. 16 para 24. Eu acrescentei um 0, tá certo? Então, 40 dividido por 16, o mais próximo é 2, que é igual a 32. 32 para 40, 8. Acrescentei um 0, tá certo? 80 dividido por 16, 5, porque 5 vezes 16 é igual a 80. Então, 80 menos 80, 0. Temos aqui uma divisão exata, tá certo? Então, vejam que o quociente foi igual a 0,125. Eu tenho aqui o resultado em número decimal. Para transformar para uma porcentagem, basta multiplicar esse resultado por 100, que é fazer com que a vírgula se desloque para a direita 2 unidades. 1, 2, ficando igual a 12,5%, tá certo? E agora, eu tenho o último exemplo que diz assim: qual é o número total de possibilidades de resultado no lançamento de 3 moedas? Sabemos que no lançamento de uma única moeda, tá certo? Existem as chances de ser cara ou coroa. Como são 3 moedas, então eu tenho que saber o número, tá certo, de elementos que terá o espaço amostral, que será justamente o número total de possibilidades, porque a questão aqui não quer saber a probabilidade, e sim o número total de possibilidades. Então, basta multiplicar o 2 3 vezes, onde 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, existem 8 possibilidades. Mas se eu decidisse usar a árvore de possibilidades, como é que eu montaria isso? Então, eu colocaria aqui, ó, para o primeiro lançamento da moeda, tá certo? São 3 moedas, poderia ser cara ou coroa. No segundo lançamento também poderia ser cara ou coroa. No terceiro lançamento, cara ou coroa. Se no primeiro lançamento cai cara, no segundo lançamento cai cara e no terceiro lançamento cara. Então aí eu teria a seguinte formação: cara, cara, cara. Mas se o primeiro lançamento for cara, o segundo cara e o terceiro coroa, então aí a formação seria cara, cara, coroa, tá certo? Se o primeiro lançamento fosse cara, o segundo lançamento coroa, o terceiro lançamento cara, eu teria cara, coroa, cara. E se fosse cara no primeiro lançamento, coroa no segundo lançamento e coroa no terceiro lançamento, eu teria aqui cara, coroa, coroa, tá certo? Então, aqui eu já teria formado 4 possibilidades diferentes, tá certo? Mas vamos dizer agora que no primeiro lançamento seja coroa, no segundo lançamento, cara, no terceiro lançamento, cara, eu teria a seguinte formação: coroa, cara, cara. Se no primeiro lançamento for coroa, no segundo lançamento, cara, no terceiro lançamento, coroa, eu teria o quê? Coroa, cara, coroa, tá certo? No primeiro lançamento, coroa, no segundo lançamento, coroa, no terceiro lançamento, cara, eu teria coroa, coroa e cara, certo? Se no primeiro lançamento fosse coroa, no segundo lançamento, coroa, e no terceiro lançamento, coroa, eu teria a seguinte formação:
coroa, 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 tá certo? Então, se vocês contarem aqui, eu tenho justamente as 8 possibilidades no lançamento de 3 moedas, como a gente fez aqui, utilizando aí o princípio multiplicativo, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, não esqueçam de me procurarem lá no meu direct no Instagram, que eu estarei disponível para vocês a partir das 3 horas, tá certo? Até as 5h30 para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, o código de presença da nossa aula de hoje será possibilidades. Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês, logo em seguida, peguem aí no kit de vocês a ficha com a data de hoje e vocês irão realizar as atividades dessa ficha, que é referente à probabilidade, tá certo? Depois, não esqueçam de assistirem ao vídeo de correção. Verifiquem lá o que vocês acertaram, tá certo? Depois, tirem fotos dessas atividades já corrigidas e mandem para mim lá no meu direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês, tá certo? Outra coisa, não esqueçam de colocarem o nome de vocês na ficha, para quando vocês forem entregar lá no Colégio Acalanto, tá certo? Entregarem com o nome, tá bom? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!